Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Relembre 6 franquias de jogos famosas nascidas no PS2, né? Ou seja, são franquias, obviamente, são jogos que a gente já conhece aí, que tiveram uma trajetória. Alguns, eu não sei, não, eu cheguei a ver por alto ali, eu só separo as matérias. Muita gente às vezes, duvido que ele não dá uma olhada. Não dou não, eu tô passando ali o feed de notícias do dia. E eu tenho um aplicativo, aliás, até tô para compartilhar com vocês essa dica muito boa. É um aplicativo chamado Instapaper. Se eu lembrar, eu vou deixar o print dele aí, o link para você baixar. O que ele faz basicamente? Quando você está passando por qualquer notícia ou qualquer site, na verdade não precisa ser uma notícia, né? Qualquer site na internet, você compartilha com ele, ou seja, você salva nesse Instapaper e ele salva aquele link para você ler posterior. Depois dá para você dividir por artigos, enfim, dá para você criar as pastas lá e tal. E um ponto que eu gosto muito dele, primeiro, ele tira propaganda, e segundo, ele tira toda aquela poluição visual, então ele foca diretamente na matéria em si, no texto, no vídeo, se tiver, ele tira toda aquela pompa. Se o site for protegido, links de algumas matérias que você precisa ser assinante, quando você compartilha salva lá no Instapaper, ele tira essas restrições. Basicamente ele tira, para quem entende um pouco, ele tira todo aquele script que é feito em Java, né, no JavaScript. Então o Instapaper, para mim, funciona muito bem para esse tipo de coisa, salvar coisas para eu ver depois e para mim também usar no blog, porque ele tira toda essa parte de JavaScript. Então, dito isto, feita esta pequena observação, tudo que eu vou vendo ali ao longo do dia eu vou salvando lá, depois eu tenho uma pasta já pré-definida de temas aqui para o canal. E esse é um dos que eu vi, achei bem legal. 6 franquias que nasceram no PS2 e que estão até hoje, creio eu, franquias famosas. Eu vi o primeiro ali, que se eu não me engano é justamente o que a gente vai ver agora, mas vamos lá, vamos dar uma pincelada rápida aqui na matéria. O PS2 deixou a batalha dos consoles há tempos, né? Há muito tempo realmente que o PS2 nos deixou e não deixou, né? Tá aí até hoje fazendo muito sucesso. Mas é fato que muitas franquias nasceram durante o seu ciclo de vida. Como em qualquer outra plataforma, né? Como em qualquer outro console, certas séries que tiveram origem ali no segundo PlayStation acabaram esquecidas ao longo do tempo, enquanto outras ainda permanecem vivas até hoje. Se você está preparado para embarcar nesta viagem do tempo, relembramos a seguir algumas séries de sucesso que nasceram, né, que começaram no PlayStation 2. E o primeiro caso aqui, eu acho que é meio óbvio para todos nós, né, que é um dos jogos mais aclamados, se não for o mais aclamado, da época do Play 2, God of War. Tá aí um pequeno trecho aí pra gente matar a saudade. God of War certamente foi uma das gratas surpresas no ciclo de vida do PlayStation 2, além de ser um dos grandes games que acabou popularizando o console em diversos lugares do mundo, especialmente aqui no Brasil. A série God of War narra a história de Kratos, um guerreiro espartano que acabou enfrentando todo o panteão de deuses gregos em títulos com bastante foco na ação, combates dinâmicos e especialmente violência, já que em todos os games o protagonista pode finalizar os seus oponentes de maneira bem visceral. No ciclo de vida do PS2, a série teve 2 games, sendo o primeiro deles lançado em 2005 e o outro em 2007. Depois disso, todos os consoles da Sony receberam pelo menos um título estrelado por Kratos, seja ele inédito ou uma coletânea. Isso é uma verdade, né, cara? A gente viu o lançamento aí, acho que é Ragnarok, lembrei, Ragnarok. Não é uma franquia da qual eu curta, eu joguei muito God of War, até pouco tempo depois também, quando eu peguei o PSP, joguei muito, porque foi o único jogo que veio com ele na época. Eu comprei, como sempre, semi-novo, né? Usado lá, o meu querido e amado PSP na época, lá nos primórdios de 2010. E ele foi o único jogo que veio dele na época em MD, aquele joguinho mesmo original, era o God of War. Aí depois eu fiz o desbloqueio e o mundo se abriu, né? Um mundo de possibilidades. Mas o God of War marcou toda uma geração, muita gente... É um jogo aclamado até hoje, é um jogo graficamente muito bonito. Eu particularmente acho assim, um jogo muito bem acabado, uma história, né? Ele consegue prender ali a gente do início ao fim. Para quem tem paciência, eu não tenho. Eu acho um jogo cansativo, que você precisa desbravar muita coisa. Eu gosto de sentar, jogar, acabou. Esse negócio do modo história,
aquelas coisas todas, embora eu ache o jogo fantástico, não é muito a minha praia, mas, nossa, eu tiro o chapéu mesmo pro God of War. Tanto que sempre, né, não sei como é que tá hoje em dia, com esse lançamento aí do Ragnarok, eu não sei se ele continua sendo um dos jogos mais pesados, né? Era a base pra gente ver, até hoje né? Se você quer saber se o emulador do PSP roda bem no seu telefone, basta você instalar o God of War. Se ele rodar ali razoavelmente bem, lógico, se você tiver um dispositivo um pouco mais antigo, é normal, que dê um lag e tal, mas se ele rodar razoavelmente bem, você vai conseguir rodar qualquer outro jogo de PSP, né? De PSP, essa é a base que a gente tem. E de PS2 também, né? A gente tem o emulador aí para Android, o Aether SX2, que se você por um acaso tiver um telefone ali que atenda os parâmetros, os requisitos mínimos e conseguir rodar God of War de maneira interessante, não precisa ser liso, mas se você conseguir rodar ele de uma maneira legal, mesmo que mexa ali no frame skip e tal, a probabilidade de você rodar maravilhosamente bem qualquer outro jogo de Play 2 é quase que certo, tá? Então sim, realmente essa é uma franquia sensacional e não teria como não estar aí encabeçando a lista, né? Não teria como não ser o primeiro. O segundo da lista é o Kingdom Hearts. Esse é um jogo que pra mim é novidade, né? Pra a maioria dos jogos de console de mesa, pra mim é novidade, como eu já falei aqui diversas vezes. Eu cheguei a pegar uma boa fase de transição do Play 2, mas parei logo no início. Vim jogar Play 2 já depois de burro velho aí lá pra 2016, de 2013 a 2016, nos primeiros anos de nascimento da minha filha ali. Eu ficava muito em casa, tinha um pouco mais de tempo, então eu tinha, na época eu tinha o Play 2, então eu resolvi jogar algumas franquias, mas eu sempre fico preso nisso, né? FPS, Fórmula 1, jogos de carro, Need for Speed e tal. Então esse Kingdom Hearts pra mim foi uma novidade. Vim pesquisar ele agora há pouco tempo, né? Enfim, não conhecia a franquia, fiquei maravilhado. Também não curto muito esse estilo, né? Eu gosto mais FPS, futebol e jogo de carro, só, pra ser bem sucinto aí. Mas é lindo o jogo, é muito bonito, uma franquia realmente muito bonita, parecido com God of War, não na dinâmica do jogo, não na jogatina em si, na história, no modo como ele consegue envolver o jogador, como ele consegue fazer a narrativa da história. Vamos ver aqui como que os editores da matéria comentam. Quando o primeiro Kingdom Hearts chegou às lojas em 2002, muitas pessoas não imaginavam que a série chegaria tão longe, especialmente quando observamos que se trata de uma mistura de Final Fantasy com o universo Disney. Algo que poderia dar muito certo ou muito errado. Só acho que é meio óbvio para qualquer coisa na vida, né? Mas enfim. Para a felicidade de muitos, as aventuras de Sora, Donald e Pateta nesse RPG de ação caíram no gosto do público, que pode acompanhar uma história que se estendeu em vários outros games. Estes sempre tomam como base o mundo das animações e filmes da Disney para moldar o seu enredo, trazendo uma mecânica de combate com ataques livres e magias vindas diretamente de Final Fantasy. Outro ponto curioso da franquia Kingdom Hearts é que alguns episódios deram a chance de jogar ao lado de alguns membros e também conhecer um pouco mais sobre a Organização 13, o grupo de vilões que segue causando problemas para os protagonistas. Então assim, é muito pouco provável que algo que envolva desenhos da Disney e Final Fantasy não desse certo, né? Mas como eu falei, o foco do Play 2... como eu falei, não, acho que eu ainda não falei sobre isso. Mas o foco do Play 2, ele já nasceu para ser um videogame mais de uma galera da fase pré-adolescente para frente, né? De pré-adolescente para adolescente, um pouco do início da fase adulta. Então, foi uma aposta que deu super certo, né? Porque tinha esse receio na época, pelo que eu li, assim, sobre o conteúdo desse jogo. Novamente, não domino, não entendo, nunca nem joguei. Só li aqui e pesquisei algumas coisas para fazer a matéria. Enquanto dei alguns pauses aqui, né? Eu separo a matéria, só explicando de novo. Eu separo a matéria para ler depois. Aí pouco antes de gravar o vídeo, dou uma pincelada ali, algumas coisas para montar os meus tópicos aqui de raciocínio. E pelo que eu vi, foi isso, né? Eles deram uma ênfase nisso. Havia esse receio, essa dúvida se daria certo. Por conta disso, né? Da garotada já queria algo mais de ação, de bater, tiro, aquelas coisas todas. E não, cara. Pelo contrário, deu super certo. E tá aí até hoje, né? E é uma franquia
bem aclamada. Eu, particularmente, nunca nem tinha ouvido falar, mas como eu falei, não é o meu cenário, não é aquilo que eu curto, tal, não é algo que eu acompanhe muito, essa mistura ali de magia, plataforma, RPG, essas coisas, mas tá aí uma franquia muito bonita, um jogo muito bonito pelo que eu vi, muita cor, muito cenário que envolve realmente ali o jogador, e isso faz toda a diferença, tanto que é sucesso até hoje. Terceira grande franquia que nasceu junto com o nosso amado Play 2, Devil May Cry. Let's rock, baby. Devil May Cry. Again, no password. I can't seem to get any real business. Whoa, slow down, babe. Well. Esse é um sucesso estrondoso, absurdamente, um jogo do qual eu tenho muito carinho, novamente, só para não perder o hábito. Também não joguei muito, joguei pouca coisa, porque não tenho paciência para jogatinas longas assim, mas é um jogo do qual eu tenho muito carinho, porque eu lembro muito desse jogo, eu via muitos amigos jogando, se falou muito desse jogo. Eu, particularmente, acho que Devil May Cry não teve o sucesso, não é que ele... seria até pejorativo isso que eu vou falar. Ele teve muito sucesso, tem muito sucesso até hoje, tanto que tá aí figurando e tudo mais. Eu digo assim, eu acho que poderia ter ido além, por toda a história, por todo o enredo, né? Vai ficar sempre aquele comparativo, embora seja da Capcom também, eu acho que se deu muito mais ênfase ali no Resident Evil do que no Devil May Cry. Eu sei que talvez, eu não tô querendo comparar jogos, tá, gente? Não tô querendo, a intenção não é essa, que não é ofender ninguém, não é criticar ninguém. Eu sei que tem fãs do jogo e tudo mais, eu tô só trocando uma ideia. Sempre lembrem que o formato do canal aqui é como se nós estivéssemos num bar, trocando uma ideia. Eu não sou especialista em nada, pelo contrário, eu aprendo muito com vocês. Eu tô falando da minha percepção. Que o Devil May Cry teve um pouco menos de sucesso, na minha opinião, do que o do Resident Evil. Eu não sei, pode parecer algo leviano, algo errado que eu tô falando. É a minha opinião. Vamos ver aqui o que os editores comentaram aqui na matéria. Devil May Cry é mais um título focado em ação, onde a máxima é agir rapidamente para derrotar alguns inimigos que se colocam no caminho, realizando combos variados com os golpes do protagonista. O primeiro game da série chegou ao PS2 em 2001, contando a história de Dante, um caçador de demônios em busca de vingança pela morte da sua mãe e do seu irmão. Antes de conseguir isso, entretanto, é preciso passar por diversas batalhas que trazem como diferencial uma avaliação por meio do estilo, de que se torna maior e melhor caso siga em frente na fase sem perceber o dano. Outra coisa que chamou a atenção é que Dante também podia equipar algumas armas de fogo, permitindo criar estilos variados de combate para o protagonista, algo que caiu no gosto do público. Foi uma resenha rápida, né, até que eles fizeram, e eu vejo isso, eu não sei, eu não sei se é porque eu gostei mais da dinâmica do jogo, do Devil May Cry, eu achei mais interessante do que Resident Evil, talvez por eu não ter muita paciência, muito saco para essa coisa de história, embora no Resident Evil também tenha e tudo. Eu acho que é mais uma questão mesmo de simpatia, né? Eu gosto muito do Resident Evil, a saga, a história, enfim, mas Devil May Cry pra mim tem um peso maior, e eu acho que ele não foi tão explorado pela Capcom e sofreu algumas críticas lá atrás que eu achei desnecessária, né? Em matéria de jogabilidade, em matéria de história, criticavam muito, né? O Devil May Cry, falavam que era um jogo que não tinha muita história. Tal crítica de games, né? Os entendidos, supostos entendidos, na época bateram muito nesse jogo, mas enfim, é aquilo, né? O público gosta que se lasca a crítica que acha uma forma de engolir seco aquilo que quando cai na graça do povo, e a galera gostou, e o jogo tá aí até hoje. Não sei se eu consegui colocar a minha opinião aqui, mas basicamente é isso aí que eu acho, tá? Devil May Cry não teve o reconhecimento, ao meu ver, merecido. O quarto jogo da série é um fenômeno, né? Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, todo mundo já jogou, é sem dúvida nenhuma um dos maiores sucessos de todos os tempos, e é um jogo que trouxe muito conceito, inclusive para jogos que a gente vê hoje aí, para plataforma Android, até para plataforma iOS também, tem muitos jogos baseados no nosso querido e amado, como a gente está vendo aí, Guitar Hero, né? Um jogo que marcou toda uma geração, foi um início que eu, novamente, minha opinião, que eu vi assim da junção
a indústria da música com a indústria de games, né? Ali começava a se comunicarem, as duas, podemos dizer assim, por conta dos direitos autorais e tantas outras coisas. Ali foi o início, ali talvez tenha sido o precursor para ver que era possível fazer isso, né? A gente conseguir casar a parte da indústria da música com a indústria de games e deu super certo, né? E o jogo foi um conceito, tinha aqueles acessórios, depois teve para Game Boy Advance não, acho que era pra Game Boy Advance, não, perdão, era pra Nintendo DSi, um acessório que você botava no DSi ou no DS, agora não me lembro, pra você simular ali uma guitarra, enfim, foi um jogo que marcou toda uma geração, né? Guitar Hero é uma famosa série musical que teve sua origem no PlayStation 2, trazendo como diferencial a possibilidade de tocar diversos hits do mundo do rock usando uma guitarra de plástico ou o próprio controle do videogame. O primeiro game chegou às lojas em 2005 e não demorou para se tornar um sucesso entre o público, inclusive aqueles que não eram tão fãs de rock do estilo musical. Vários outros títulos foram lançados posteriormente usando a mesma proposta, ou seja, jogos, né, focados em bandas. Mas infelizmente a franquia está esquecida no backstage e sem previsão de retorno. Novamente, o Guitar Hero, na minha opinião, vou sempre bater nessa tecla para não ter problema. Não sei que às vezes a pessoa avança o vídeo, enfim, pula para assistir depois, ou cai de paraquedas, enfim. Na minha opinião, Guitar Hero tá no mesmo patamar do Devil May Cry. Eu não sei se cansou, pode ser também, né? Um formato que já cansou, você não tem mais para onde ir. Guitar Hero vai ser sempre aquilo ali. Você pode talvez tentar, como fizeram várias vezes, trazer até outros estilos de música, lançar alguma coisa, mas vai sempre ser aquela parte ali de você apertar para tentar fazer ali a conexão com a nota musical. Então basicamente talvez é isso, não tem como, não tem para onde você evoluir o game, o jogo, isso vai cansando, já existe para outras plataformas como Android e tal, então eu acho que realmente eles conseguiram chegar ali no supra-sumo, onde dava para chegar, e de uns tempos para cá realmente não fizeram mais nada de novo. Está aí até hoje, tem para outras plataformas, tudo, mas eu acho que deu uma cansada. Diferente de Devil May Cry, que poderia ter sido melhor explorado, melhor trabalhado pela Capcom. Mas está aí uma menção honrosa ao nosso querido e amado Guitar Hero. A quinta franquia também dispensa comentários, né? Ratchet & Clank, eu não sei se é assim que se pronuncia. Eu sempre falei dessa forma, né? Ratchet & Clank, ou Ratchet & Clank. That's nanotech. Whenever you sustain injury, let Gadgetron's patented... É uma franquia também muito famosa e eu não, novamente, não é um jogo que eu acompanhei, mas de novo, vinha no PSP. Esse PSP que eu comprei, aí já foi na época que eu fiquei meio paranoico com o negócio de coleção, foi em 2019, eu comprei um PSP na caixa, paguei uma fortuna na época, veio completinho, tudo. E foi engraçado porque o jogo que vinha dessa edição desse PSP que eu comprei, era esse PSP que vinha com Ratchet & Clank já na caixa, já... vinha junto com o console, só que no caso desse não veio, né? O cara me vendeu completo, com manual, tudo lindo, o console perfeito, bateria nova, tudo perfeito, menos o jogo. Não veio o jogo, veio a capinha, olha só, veio a capinha, que era uma capinha de papelão, não era aquela capinha tradicional do jogo do PSP, veio uma caixinha de papelão, porque era um item promocional que vinha dentro do PSP, vinha junto com o jogo, né? Com o console. Veio a capinha, veio tudo, mas não veio o MDzinho do PSP. Aí eu acabei comprando separado, né? Porque eu tenho toque, eu não ia conseguir conviver com aquele PSP na minha coleção, sabendo que não tinha um jogo ali. Posteriormente, depois quando essa fase passou, já em final de 2021 para 2022, eu acabei vendendo o console e vendi completo, obviamente explicando pro rapaz toda a situação. Falei, olha, ele não veio com o jogo e tal. Mas eu joguei muito pouquinho, de novo, sem querer ofender, eu acho um jogo infantil, embora seja um jogo visualmente lindo, com gráficos muito bons, uma história interessantíssima, mas eu julgo mais ser um jogo um pouco mais infantil na minha visão, tá? Ratchet & Clank é uma das poucas franquias que nasceu no PS2 e ainda permanecem fiéis à Sony. Desenvolvido pela Insomniac Games. O primeiro game chegou às lojas em 2002 e é uma das séries que mais recebeu jogos no saudoso console da Sony. Foram 5 no total. Play 2, né? A proposta aqui é acompanhar a dupla em fases que misturam conceitos de plataforma, combates e quebra-cabeças em todos os games que já tivemos a oportunidade de conferir.
O game também conta uma história leve e com personagens carismáticos, o que certamente ajudou a fazer dessa franquia um sucesso de vendas com públicos de todas as idades. Aqui eles mesclaram um pouco de Crash Bandicoot com alguma coisa ali de Mario, né? Novamente, não tô dizendo assim no sentido da construção do jogo, né? Beberam na fonte, a inspiração, a gente pode dizer assim, um pouquinho de cada coisa, uma mistura ali de cada um ali para chegar nesse jogo que é fantástico. Novamente falando, é um jogo realmente muito bonito, muito interessante, que agrada. É aquele tipo de joguinho que todo mundo curte, né? Eu costumo chamar de pipoca, né? Que é aquele negócio que todo mundo gosta, ninguém erra a receita. Eles fizeram ali, a gente pode chamar, não sei se daria, eu acho que o Mario da Sony seria o Crash Bandicoot, né? Assim, mal comparando, mas o Ratchet Clank tá ali na mesma pegada. Foi um joguinho que pegou as fases iniciais do pessoal mais infantil, pré-adolescente e tal. É uma franquia muito bonitinha, um jogo bem fofinho, é aquele jogo que você senta pra jogar, pra se divertir e consegue isso, né? Eles acertaram em cheio, tá? Sexta e última franquia, pra mim uma novidade, né? É o nosso querido e amado Yakuza. Sega. Eu não sei o porquê, eu jurava que esse jogo talvez eu tenha confundido com outro jogo que agora eu não vou me recordar o nome, mas quem puder, quem lembrar, quiser fazer esse favor aí de deixar nos comentários. Eu associei o Yakuza ao Dreamcast, não sei por qual motivo. Eu tô confundindo ele talvez com outro jogo. Agora eu tá na ponta da língua, mas não sai, mas enfim. Eu cismava que o Yakuza tinha sido... o primeiro deles tinha nascido lá na época do Dreamcast, e não, foi no Play 2. Fechamos a nossa lista com o Yakuza, o grande game lançado em 2006 no PlayStation 2 e que deu ao público a oportunidade de acompanhar as batalhas de Kazuma Kiryu contra os membros da máfia japonesa, em um game que é um verdadeiro tributo aos beat'em ups clássicos. Realmente esse game aqui, eu gosto, né? Esqueci de mencionar isso. Então, mais um pra lista. Beat'em up, FPS, futebol e carro, né? Um dos pontos que fez o título se tornar um sucesso entre o público, além da ação, obviamente, são os vários momentos pelos quais os protagonistas passam, alguns até bizarros, outros engraçados e até mesmo tragédias. Além disso, a opção de adotar um mundo aberto deu aos jogadores mais poder de exploração em uma forma diferente de conhecer a cultura japonesa. E você, lembra de alguma série bacana que nasceu junto com o PlayStation 2? Compartilha aí com a gente. Eles terminam a matéria aqui, os editores terminam a matéria e eu também termino aqui o vídeo perguntando a você. Mas não sem antes render homenagens a esse game que realmente é sensacional e conseguiu mesclar ali um beat'em up com jogos de ação. Ficou muito legal, ficou muito bonito. Graficamente não é um jogo que me agrade, né? É um jogo que, embora tenha já nascido no PlayStation 2, os gráficos são meio bizarrão, né? Talvez até isso também. Na minha opinião, novamente, os gráficos lembram um pouco aqueles gráficos lá da era do Dreamcast, né? Embora, vamos dizer assim, o lapso temporal entre Dreamcast e o Play 2 foi o quê? 5 anos? 4 anos? Agora eu não me recordo, mas enfim, graficamente não é um jogo que me agrada, ele não tem apelos gráficos nem nada, mas é um jogo que tem uma história muito boa, é um jogo que é um beat'em up, então eu levo mais pra pegada do arcade, pra aquela coisa de fliperama e tudo mais, do que propriamente um jogo bem trabalhado, com gráficos em escala maravilhosa, que não é esse o caso do Yakuza, tá bom? Mas tá aí, 6 jogos, é uma curiosidade pra gente, né, pra quem não sabia, 6 jogos, 6 franquias, na verdade, que nasceram com o nosso imortal. Eu costumo dizer que o PlayStation 2 é imortal, né, a gente já tá nem pra quê? Mais de 20 anos que ele foi lançado, né, bem mais, né, e de 20 anos que ele foi lançado, e, cara, não sai do hall aí e continua reinando absoluto como o videogame mais vendido da história, e vai demorar, creio eu, talvez nunca consigam, porque cada vez mais a gente está caminhando para uma era mais tecnológica e tudo mais, então isso está ficando, os consoles mesmo de mesa estão ficando cada vez mais obsoletos, não vou dizer que vão acabar, porque, né, a gente está aí há décadas que dizem que o rádio FM vai acabar e ele está sendo postergado, mas se a gente comparar com os anos 80, os anos 70, poxa, a gente saiu de, sei lá, 100% para 20% que ouvem rádio hoje em dia. E com o console de mesa, creio eu que cada dia mais vai reduzindo e até se tornar uma coisa obsoleta, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários se lembram de mais algum e vamos que vamos. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima e fui.